Olá pessoal, vamos lá, continuando agora com geografia, tá bom? Vamos estudar hoje tipos de bairros diferentes, tá certo? Vamos colocar aí o livrinho aberto na página 128, coloca ele ao lado, deixa aí já tudo organizado e antes de entrar nos textos do livro a gente vai fazer uma viagem aqui nos 3 tipos de bairros que temos em nossa cidade, tá bom? Então vamos lá. Existem 3 tipos de bairros, essa classificação, que são os bairros, o bairro residencial, o bairro comercial e o bairro industrial. Na nossa cidade tem bairros residenciais, industriais e comerciais. Eu vou mostrar para você primeiro as fotos, para que vocês entendam de uma forma visual e depois a gente vai entrar no livro, que é onde eu tenho os conceitos de cada tipo de bairro desse. Então vamos lá, o primeiro tipo de bairro. Essa foto aqui, ó, é a foto do meu bairro. Então é um bairro residencial. Quais são as características desse bairro? Então, ó, com residências, tem condomínios de casas ou apartamentos, são residências, é um local onde é concentrado residências, locais onde pessoas moram, né? Então é um bairro residencial. Temos também os bairros comerciais. Aqui é uma foto clássica de um bairro comercial aqui, que é o Alecrim. Quem já foi ao Alecrim? Então, por que lá é um bairro comercial? Porque o Alecrim é um bairro onde tem comércios, tem moradias? Tem pessoas que moram no Alecrim, mas a maior parte do bairro, ela é formada por comércio, lojas, né? Grandes lojas, grandes magazines, lojas de roupa, tem feira. Então assim, o Alecrim, quando a gente sai para ir ao Alecrim, encontraremos tudo lá, de tudo um pouco tem. Então é um bairro considerado comercial, né? Já já a gente vai ver as características de um bairro comercial. E também temos o bairro industrial. Aqui é a foto ali da BR-101, bairro Nossa Senhora da Apresentação. Ali tem várias indústrias e essa foto é uma delas, é a empresa Três Corações, né? Uma empresa de café, que produz café. Então, olha só, são terrenos amplos, planos e com várias indústrias. O que são indústrias? São grandes fábricas que produzem em grande quantidade, né, os produtos que abastecem os mercados nas cidades, nos bairros, né, nos pequenos e grandes comércios. Então, normalmente, esses bairros industriais, eles só têm as grandes indústrias, as pessoas vão para lá, trabalham, terminam o horário de trabalho, elas vão agora para os bairros residenciais, que é onde elas moram para elas descansarem, para elas dormirem e no outro dia tornam a trabalhar, né? Então esses são os 3 tipos de bairro. Vamos voltar aqui, ó. Bairros residenciais, né? O residencial, que o nome já diz, residência, é onde tem moradias, né? Bairro comercial, o nome também já diz, comercial, comércio, né? Onde se concentram os maiores comércios, o comércio em grande quantidade. E industrial, onde tem indústria. Aí você lembra das fábricas, né? Das grandes produções. Agora sim, vamos para o livro e vamos ler juntos o que o livro traz para a gente de informação sobre esses bairros, certo? Então vamos lá, tipos de bairro. Acompanha comigo, me ouvindo ou lendo junto comigo. Os bairros são diferentes entre si. Há bairros com mais moradias, ou seja, repleto de casas e prédios. Outros com mais estabelecimentos comerciais e outros ainda com muitas indústrias. Por isso, classificamos os bairros em 3 tipos: residenciais, comerciais e industriais. Vejam a seguir. Residenciais. Nesses bairros predominam as moradias. Lembra que eu falei que é onde as pessoas moram? Quando você entra num bairro residencial, ali são casas onde tem pessoas morando, né? Tem condomínios de casa, tem edifícios, mas é um espaço
onde você não vai encontrar um grande comércio, uma grande fábrica. É um bairro para moradias, né, residencial. Pode haver alguns pequenos estabelecimentos comerciais, mas a sua característica principal, ou seja, o que predomina, o que tem maior quantidade, é as casas, né, o lugar onde pessoas moram. E aqui tem uma foto da rua de bairro residencial no distrito de Ribeirão, em Florianópolis, né? Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Mas aqui a nossa foto eu mostrei com o nosso bairro residencial. Nesse bairro aqui é o bairro de Capim Macio. Então aqui você está vendo casas, prédios, né? Então é um bairro residencial. Existem também outros tipos de residências, né? Vou voltar para a página. Existem também as favelas, que são comunidades residenciais formadas de maneiras autônomas, ou seja, são grupos, né, de pessoas que geralmente ocupam uma área que é pouco valorizada e distante dos centros da cidade, né? As primeiras favelas surgiram há mais de 100 anos no Rio de Janeiro. Soldados que voltavam da guerra, né, da Guerra de Canudos na Bahia, e ex-escravos recém-liberados. Eles passaram a ocupar alguns morros e construíram suas próprias moradias ali. Desde então até hoje, novas favelas surgem, né, vem surgindo, vem crescendo, o que significa que mais pessoas precisam construir suas próprias moradias, né? Vamos lá, página 129. As habitações de uma favela podem ser de madeira, quando ela é feita de madeira, são chamados de barraco, ou alvenaria. Muitas dessas moradias são precárias. O que é isso, precário? Não tem segurança, algumas vezes não é aconchegante, não acomoda, né? Às vezes em épocas, dependendo da região que seja, do clima que essa região esteja passando, da época do ano, se for muito frio, a casa não esquenta, as pessoas passam frio, né? A questão da segurança. Muitas dessas moradias são precárias, pois não tem água encanada, não tem tratamento de esgoto, estão construídas em zonas de risco, como perto de mananciais, né, ou em costas de morro. Na nossa aula antes de história, lembra que a gente aprendeu um pouquinho sobre as construções das moradias? E nessa aula a gente viu que tem todo um processo para se construir uma casa, precisa de vários profissionais para fazer a construção da casa, o arquiteto, para fazer. Nesses casos, né, no caso das favelas, a gente percebe que não tem esse cuidado. A construção é feita pelo próprio morador, muitas vezes não tem o conhecimento, né? E por isso que não é um lugar seguro. Primeiro pelo local, que não é um local ideal, né? E segundo porque não tem esses profissionais, não teve esses profissionais participando dessa construção, então a gente sabe que não tem tanta segurança, né? Continuando. A maioria das instalações elétricas é precária, ou seja, estão sujeitas a curto-circuito, que são a principal causa de incêndio nas favelas, né? Eu já presenciei alguns noticiários, né, que em tempos de enchente, deslizamento de morro, algumas casas, alguns barracos, eles caem, né? Isso é muito perigoso. No glossário aqui tem falando sobre o que é alvenaria, que é uma construção feita de tijolos, o que é habitação, é uma moradia, é uma residência, é uma casa, né? Casa. E manancial é uma nascente de água, né? Pode ser uma fonte ou um local que tenha um rio, local de um rio. E aqui a gente tem duas fotos, né? Temos a foto aqui de Cartola, que é um dos compositores mais importantes da música brasileira, e ele morou a vida inteira no Morro da Mangueira, né? Que é entre outras, são de sua autoria as músicas As Rosas Não Falam, O Mundo e O Moinho. Fala um pouquinho aqui sobre
as músicas que o Cartola fez. E do lado aqui tem o Morro da Mangueira, que é esse morro onde Cartola morou. Muitas ONGs e instituições sociais trabalham com moradores dessas comunidades, proporcionando-lhes atividades esportivas, culturais, lazer, né? E as favelas que recebem melhorias urbanas, como rede elétrica, iluminação, rede de água e esgoto, são chamadas de favelas urbanizadas, certo? Continuando na página 130, vamos falar um pouquinho sobre os bairros comerciais. Nesses bairros predominam o quê? Estabelecimentos comerciais, ou seja, vendem e compram mercadorias. Grande parte das edificações é ocupada por lojas, escritórios, consultórios médicos e dentários, restaurantes, cinemas, né? Nos bairros comerciais há uma grande movimentação de pessoas e isso atrai comerciantes informais, que são mais conhecidos como ambulantes. Então, ó, um grande exemplo é o Alecrim. O Alecrim tem as lojas, mas quem já viu que nas calçadas a gente tem algumas barraquinhas, aquelas pessoas que andam principalmente com brinquedos eletrônicos, oferecendo, né? Então, esses que não têm um lugar fixo ou que se locomovem dentro do espaço ali para estar mostrando e vendendo são chamados de vendedores ambulantes. Aqui no glossário também tem o significado de ambulante e de comerciante informal. E aqui temos duas fotos. Ó. A primeira em cima é uma foto do Rio de Janeiro e mais embaixo aqui da Bahia. Agora a de baixo é outro tipo de comércio, né? Outro tipo de bairro, que é o bairro industrial. São bairros formados por muitas indústrias, locais onde são fabricados os produtos que são vendidos nos estabelecimentos, né? Como os sapatos, roupas, brinquedos, produtos alimentícios, até mesmo meios de transporte, por exemplo, motocicletas e automóveis. Na BR, sentido ali Parnamirim, Macaíba, a gente tem bastante indústria, bastante fábricas, né? Então ali também pode ser considerado um bairro industrial. Na página 131 tem um tópico que é Saiba Mais, que é para algumas cidades, né, planejaram seus bairros organizados. O que é isso? Antes do bairro existir, a cidade projetou, estudou, avaliou qual tipo de bairro era melhor, né, para ser construído, e a cidade foi sendo feita de uma forma organizada. E isso é bom, porque todos os sistemas vão funcionar. Vai ser um ambiente, além de seguro, porque está sendo construído por profissionais corretos, vai ser um local agradável, né? Porque ele vai ter saneamento básico, ele vai ter as instalações elétricas e hidráulicas da forma correta. Então, o ideal é que as cidades elas pudessem crescer assim, né? De uma forma organizada. No número 1, tem pedido para vocês avaliarem. Depois de conhecer os dois tipos de cidade, a planejada e a não planejada, pense como seria a cidade ideal para você e escreva no seu caderno, tá bom? E na página 132 e 133, vocês vão revisar praticamente tudo que a gente falou aqui. Na questão 1, vocês vão ler a descrição e na linha embaixo vocês vão responder. Esse é um bairro residencial, industrial ou comercial? Tá fácil, não tá? Deu para identificar bem direitinho. Então, você vai ler o texto e vai colocar que tipo de bairro é esse na linha, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu seguir. Vai ler as características e na linha você vai colocar se ele é industrial, se ele é comercial ou se ele é residencial. No 2, você vai observar a paisagem em torno da sua escola, vai lembrar, vai ver quais são as construções que tem nas ruas e você vai colocar que tipo de bairro, né, a sua escola está localizada e vai explicar o porquê. E na página 133,
vai ser um diagrama, da mesma forma que fizemos o de história, né? Teremos 5 características e nessas características vocês vão saber e encontrar as palavras, né? Quais seriam as palavras? Encontrar favela, residencial, quarteirão, banco e rua. Você vai fazer a classificação de acordo com o que está nas questões 1, 2, 3, 4 e 5. E o 2, decifrar um código. Escrever a primeira letra do nome de cada figura e assim você vai descobrir o nome de uma importante cidade que foi totalmente planejada aqui no nosso país. E depois procura na internet uma foto, junto com o papai e com a mamãe, procura uma foto dessa cidade que foi planejada. Ela é bem bonita. E foi planejada, tem muitos prédios e muitas obras lá que foram feitas com um grande arquiteto, que não está mais entre nós, já morreu, mas ele é conhecido por suas obras. E aqui em Natal nós temos também obras feitas por ele. Então dá uma olhada lá na internet, dá uma pesquisada e acrescenta conhecimentos para você, tá bom? Então por hoje é só, tchau, tchau, e amanhã nós voltamos.